E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você vai aprender dicas de como operar o gráfico, dicas de como saber ler o gráfico, entender um pouco sobre essa dinâmica que é nós estudarmos os gráficos, compreendermos as movimentações do gráfico. Então, o gráfico chegando aqui nessa região, ó, ele ainda me mostra que é uma força para seguir um movimento. O que eu vou fazer? Eu vou fazer simplesmente o que ele está fazendo. Está fazendo uma tendência de alta aqui, ó. Após ele sair no rompimento dessa região, eu estou seguindo um fluxo. Por que um fluxo? Se você que é novo aqui no canal, talvez não conheça, eu tenho um e-book aqui sobre padrões de candles, de correções, de movimentação gráfica. E esses três candles aqui, ó, eles me mostram um fluxo intenso aqui na região. Olha a diferença, claro que existe entre eles, mas essa sequência de velas aqui me mostra e me dá uma condição, um filtro de entrada, por exemplo, que eu posso seguir na operação seguindo o fluxo. Ah, Cadu, ó, ele tá brigando ali na região para parar ali. Tá, tudo bem, eu entendo isso, que ali é uma briga de região. Mas ele me mostra aqui que existe a possibilidade de continuidade no trade. Tá lá, ó, entrada perfeita, entrei tranquilo, sabendo o que eu estava fazendo. O telefone tocou aqui, eu me dispersei, tá? Mas fica tranquilo que o telefone tocou, eu me dispersei. Mas para você entender o que está acontecendo hoje. Hoje é dia 4 de julho, é feriado nos Estados Unidos. Então olha como é que está a movimentação com o dólar. Tá? Então isso aqui é o euro-dólar, ó. Início da semana, início do mês, gráfico se movimentando, feriado nos Estados Unidos. Mas quando ele me dá um padrão de entrada como esse, e quem não tem o e-book, não estuda o e-book, quem está no treinamento sabe toda a teoria, todo o porquê desse movimento e o porquê nós podemos pensar num segmento, sendo que não tem nada lá atrás que possa nos atrapalhar. Mas quem é novo e não conhece, eu sei que fica um pouco indeciso no movimento. Aqui, ó, esses 16 padrões de candle, eu deixo aqui para você entender como é que funciona essa dinâmica de entendimento de padrões. Então, dá uma olhada aqui, tá vendo? Uma sequência de 3 candles. Tem tanto 3 candles para cima, 3 candles para baixo. Agora é claro, não é porque formou 3 candles que eu posso fazer a minha entrada. Tanto é que no exemplo, ó, você olha aqui no exemplo os 3 candles de cima, depois vem uma de baixo. Né? Mas a potencialidade dele é de seguir movimento. Ou seja, dentro de um padrão de candle, você precisa entender o contexto do gráfico para entender o movimento. E ele vai te ajudar a fazer o que? Dentro do contexto, você entender se você deve fazer uma entrada bem sucedida ou não. Então, baixe esse book para estudar, são 36 páginas. Onde você encontra? Ó, você encontra no meu Instagram. Esse aqui é o meu Instagram, ó, onde eu coloco aqui resultado dos alunos, notícias. Ó, ontem à noite, ó, postei aqui que seria dia da independência dos Estados Unidos, no dia de hoje. Você vai entrar no meu treinamento, aqui no meu treinamento não, no meu Telegram do treinamento, que é o treinamento Hunter. Ó. Você vai entrar nele, treinamento Hunter. Esse é oficial. Cuidado quando tiver algum com minha imagem, com meu nome, e não for esse, que está aí no link da descrição ou no banner do canal, não sou eu, tá? Cuidado com os perfis, denuncie quem não sou eu, por gentileza. Então você vai chegar aqui, ó, mensagem fixada. Vai clicar em mensagem fixada e aqui vai estar o link para você fazer o download dos e-books, tá bom? Então você vai lá, faz o download. Se você tiver interesse também, ó, me segue lá no Instagram. Por quê? No Instagram eu coloco também a postagem aqui dos alunos, dou dicas do mercado. Inclusive aqui, ó, você pode ver o EAD dos alunos. Aqui eu coloco os fakes, né? Sempre tem uns engraçadinhos querendo se passar pela gente e prejudicar as pessoas. Link na descrição aqui do treinamento, caso você queira saber preço, saber como funciona,
Lembrando que está com 16% de... 16, ó. Por que veio 16% na minha cabeça? Não sei. 60% de desconto, tá? Essa promoção é por tempo limitado, então cuida para não perder essa promoção. Aproveite, vem estudar com a gente, vem se aprimorar caso você queira. Então olha aqui, quando a gente começa a entender a análise gráfica, compreender a análise gráfica, a gente sabe dos movimentos. Então, por exemplo, o mercado como está hoje, volátil nesse momento que eu estou analisando o gráfico aqui, 8h12 da manhã. Quando ele fez esse movimento, ele me dá o quê? Um filtro de possibilidade de continuidade de movimento. Isso não significa que ele vá continuar. Entenda isso. Uma coisa é um padrão de continuidade, outra coisa é se realmente ele vai continuar. Compreendeu? Por isso eu preciso entender o contexto dos movimentos e preciso entender o que o gráfico faz no mercado para eu compreender se realmente eu posso usar daquele gatilho de entrada para operar com mais clareza. Quando você sabe utilizar essas formas de entrada dentro de um movimento no suporte e resistência, ou seja, você precisa saber interpretar o gráfico, você precisa saber analisar o gráfico para entender como executar um gatilho de entrada perfeito em suporte e resistência. Então, a partir do momento que você entende o contexto, você aprende como executar um gatilho de entrada perfeito em suporte e resistência no mercado de opções binárias. Seguindo sempre uma lógica, seguindo sempre uma razão. Não tem achismo no gráfico. Para executar um gatilho de entrada bem feito, você precisa de entender sobre o suporte e resistência e o gráfico como um todo, para você conseguir ter a razão daquele movimento. É isso que eu falo todos os dias aqui para vocês. Ó, vamos seguir a sequência aqui. Eu estava com o Euro USD aberto, né? Áudio JPY. Vamos dar uma olhada no movimento. Olha como está esse movimento. E o gráfico? Olhando o gráfico assim, o que você acha do gráfico? Olha isso. Segunda-feira, gráfico um pouco abalado na sua movimentação, né? A problemática do gráfico com muito pavio é justamente a quantidade de pavio que pode fazer com que o movimento sofra em suas regiões alguma dificuldade de movimentação. Por exemplo, aqui eu queria entrar vendido nessa região. Quando ele subiu para fazer esse movimento de pavio, eu vou continuar com a minha convicção de entrada vendida. Quando ele subiu para fazer esse movimento aqui, ó, ele me deixou em dúvida. Aí tem gente que fala assim, pô, Cadu, quando você fala que fica na dúvida, a gente fica... Vou entrar mais uma. Vamos ver se... Não computou. Quando você fala que fica em dúvida, você deixa a gente balançado, porque se você fica na dúvida, imagina a gente. É o que eu falei na aula de ontem, se você acompanhou a aula de ontem, a questão dos semáforos. Aqui, por exemplo, está em amarelo o semáforo. Por quê? O gráfico está fazendo movimentações, está me mostrando alguma coisa, porém ele não está claro. Eu preciso de uma movimentação gráfica dentro de um gatilho de entrada para eu executar de forma clara. Pronto, está lá, ó, executei. Eu esperei o gráfico me mostrar o movimento, tanto é que o gráfico chegou, quando ele fez este movimento aqui, ó, a primeira vez que ele fez um movimento de alta aqui, eu já queria ter entrado, mas foi tão rápida a movimentação, por isso é volatilidade, foi tão rápida a movimentação que eu queria jogar o preço para baixo. Quando eu pensei em apertar o botão, quando eu pensei em fazer a venda, ele já tinha modificado o seu movimento. Mas está lá, ó, entrada perfeita. Por quê? Seguindo movimentação, seguindo padrões. Se você ver naquele book lá, você vai ver padrões como esse de gatilho, ó. Agora é o seguinte, para executar um gatilho de entrada perfeito em suporte e resistência no mercado de opções binárias, para você entender como executar um gatilho de entrada perfeito em suporte e resistência em opções binárias, é necessário você entender como um todo do gráfico. Estou falando aqui de novo, Você tem que entender o que o contexto do gráfico está fazendo. O que é o contexto? Eu sempre falo para vocês. É como se vários capítulos
do gráfico é como um livro, né? Ou como uma série. Um capítulo está ligado ao outro. O livro, um capítulo está ligado ao outro. Quando você chega no final, você faz a ligação de todos os capítulos para entender o final. No gráfico a mesma coisa. Eu ligo aqui a ideia da movimentação gráfica, de como as regiões estão trabalhando, como se comporta a tendência, padrões de candle, volume financeiro, e aí eu posso entender como executar o gatilho de entrada perfeito em suporte e resistência no mercado de opções binárias. Só no mercado de opções binárias? Não, pode ser qualquer mercado. Qualquer mercado. Mas, sem conhecimento, eu não consigo chegar a lugar nenhum. Eu tenho que aguardar um movimento. Dá uma olhada, ó. Perfeito, né? Entrada perfeita, o preço continuou caindo. Lembrando, né, que hoje é feriado nos Estados Unidos, então o dólar, todos os pares são influenciados por ele. Por isso que ontem, lá no canal do Telegram, que é aquele canal que eu falei para vocês caso vocês queiram estar nele, onde eu ponho resultados dos alunos, onde está o e-book lá para download, quando tem um feriado, tem algo assim que possa dificultar um pouco a análise para quem está começando, eu posto lá para você entender e para você ficar sabendo, tá? Para você não ficar perdido no espaço. E mesmo assim, gente, tem aluno que pergunta para mim assim, como é que você sabe que é feriado? Eu explico tudo isso no treinamento, mas tem gente que não compreende, né? Olha esse movimento gráfico que ele está fazendo aqui, ó. Desce um pouquinho para eu pegar você. Novamente, como ele está com muita volatilidade, ele está fazendo movimentos muito rápidos. Então, aqui eu pensei até em fazer uma compra aqui nessa região com ele, ó. Fazer uma compra aqui. Era um movimento de compra. Por quê? Está em região de demanda, chegando aqui. Mas até eu chegar no botão para fazer a minha entrada, o gráfico já movimentou. Então tem que tomar cuidado quando o gráfico está dessa forma, tá? Quando o gráfico está se movimentando desse jeito. Se você é um trade iniciante, fica fora. Fica fora. Se você não sabe o que o gráfico está fazendo, fica fora. Não arrisca o seu capital. Mantenha um gerenciamento, mantenha um entendimento. Mantenha um entendimento lógico no gráfico. Se o gráfico se manter como ele está aqui, eu vou pegar o movimento. Desceu um pouquinho mais, foi até melhor. Ó, ele veio aqui embaixo, ó. Ele abriu com gap, veio aqui embaixo numa região interessante, ó. Parou aqui. Só que agora eu preciso que ele suba com força, né? Faça aqui um Bull 180. Quem entende o que eu estou falando aqui, quem é do treinamento sabe. Eu preciso que ele faça um Bull 180 aqui. Por quê? O movimento é de compra aqui nessa região. Eu vou até traçar uma linha para vocês verem. Aqui, ó. O movimento é de compra. Mas eu preciso que ele tenha força e subida na região para dar vitória. Então vamos lá. Sobe aí, candle. Olhando o gráfico como um todo, ele me autoriza um gatilho de entrada nessa região. Ele me autoriza a fazer essa entrada nessa região, a executar uma entrada nessa região, porque o gatilho está claro. O gatilho de entrada ali no suporte e resistência está claro. Agora ele precisa ter força de movimentação. Tá lá, ó. Perfeito, perfeito. Olha que interessante. Ele chegou aqui, ó. Olha como que vocês têm que interpretar o gráfico. Ah, Cadu, eu vi como é que o gráfico se movimentou, eu entendi o contexto, mas na hora de entrada eu não sei o que aconteceu. Aí tem gente que fala que a culpa é da plataforma, que a culpa é do cachorro que latiu, que a culpa é não sei de quem. Não, gente, a gente tem que ter disciplina no trade. A gente tem que ter disciplina. Tem uma frase que eu acho muito interessante, que é do Warren Buffett, né, que é aquele investidor americano. Tem uma frase dele que eu acho muito interessante. Não precisamos ser mais espertos que os outros. Nós precisamos ser mais disciplinados que os outros. É isso que a gente precisa. A gente não precisa ser mais esperto que ninguém. A gente precisa ser disciplinado. A gente precisa ter mais disciplina. Eu não falo para vocês que o mercado ele é assim. Ele tira dinheiro dos impacientes para entregar o dinheiro na mão dos pacientes, daqueles que são pacientes, aqueles que têm paciência. Conseguiu compreender? Tanto é que o gráfico, quando chegou nesse suporte aqui, ele fez este movimento, ele fez este candle aqui, ó, um martelo.
Lembra que eu ainda pensei com vocês, eu falei assim, ó, eu vou pensar em fazer uma compra aqui. Aguardei o candle, não fez um movimento, eu ia entrar durante a movimentação, imaginei, bom, pela força que está acontecendo, ele vai vir buscar esse fundo da região. Olha que interessante. Esse fundo da região. Eu fiz a minha entrada no fundo da região. E ele ainda veio buscar onde? Ó? Ele veio buscar ainda no pavio. E o pavio aqui está interligado, ó, com esse outro fundo. Olha aqui que maravilha. Olha o que é o gráfico, o que é a interpretação gráfica. Ou seja, então, Cadu, quer dizer que aqui tem um lugar que ele poderia corrigir que aqui, tem um lugar que ele poderia corrigir que aqui, tem outro lugar que ele poderia corrigir aqui. Exatamente. Então você vê que tem, ó, tem ponto de correção aqui, tem ponto de correção aqui e tem ponto de correção aqui. Então, ó, tanto é que olha aqui ó, a região. Por isso que eu falo para vocês da região. Por isso que eu falo para vocês aguardar movimentos na região. Então, quando você olha aqui, ó, ele tem a região, ele tem uma razão para fazer um movimento. Ele tem uma razão para querer fazer um movimento de correção. Agora cabe a nós entendermos a razão da movimentação, entendermos como é que o gráfico está funcionando de acordo com essas regiões, as tendências que acontecem durante o movimento, os padrões de candle, e eu tô aqui, ó, olhando o volume. Tem muita gente que hoje, segunda-feira, por causa desse feriado dos Estados Unidos, que hoje é 4 de julho lá, tá tomando loss atrás de loss. Por quê? Dá uma olhada no gráfico. Olha isso aqui, ó. Esse monte de pavio aqui faz com que aconteça o quê? Regiões de indecisões. Todas as vezes que você vê esse monte de pavio aqui, ó, o gráfico ele está totalmente indeciso. Ele está trabalhando, subindo, descendo, ele está trabalhando freneticamente sem uma convicção de movimentação. Agora, se você tem conhecimento gráfico, você começa a analisar o quê? Regiões do gráfico. Você começa a fazer o que então? Você começa a olhar o gráfico, porque agora eu dei uma olhada, todos os gráficos estão assim. Então você começa a ver o gráfico, começa a ver regiões, aí você começa a ver as tendências para situar o gráfico, para entender o gráfico. Aí você começa a ver aqui os candles, né, ou as velas, como você gosta de chamar. Você começa a procurar o volume, a causa da movimentação, e para fazer essas entradas aqui nos candles, juntamente com todo um contexto gráfico, você começa a procurar aqui o que? Aquilo que você chama de gatilho. Eu chamo de técnica, mas é um gatilho de entrada. Então, quando você estuda análise gráfica ensina você como executar um gatilho de entrada e suporte e resistência no mercado de opções binárias. Ou seja, você vai aliar o gatilho de entrada, a entrada perfeita, junto com aquilo que o gráfico está fazendo. Você nunca pode ir contrário. Poxa, se eu tenho um gatilho de entrada, se eu tenho um gráfico me mostrando que eu tenho que fazer compra, aqui, por exemplo, ó, é uma região de compra, é uma região de demanda, região de compra. Se eu estou aguardando um momento para fazer uma compra, eu tenho que aguardar o quê? Um gatilho de compra. Como é que eu posso fazer uma compra se tem um gatilho de entrada de venda? Você entendeu? Então, a lógica e a razão dos gráficos estão no conjunto do contexto. Só que você precisa aprender tudo isso sobre o gráfico. É por isso que se chama análise gráfica. Por isso que se chama análise gráfica. Ou seja, análise do desenho, da grafia, daquilo que o gráfico está mostrando. Eu só tenho, ou eu só terei um gatilho de entrada quando o gráfico, na sua leitura, ele tiver dentro da análise gráfica oportunidade de entrada. E aí o gráfico pode estar bom, pode estar ruim, pode estar o que for, que se você tiver conhecimento, você consegue extrair financeiramente aquilo que você procura.
Agora, quem não tem conhecimento, gente, como eu estou falando hoje por ser feriado nos Estados Unidos, o que vai ter de gente rodando no mercado hoje, por quê? Começo de mercado do mês, começo de semana, feriado dos Estados Unidos, o que vai ter de gente tomando loss hoje, apanhando do mercado, por quê? Porque falta conhecimento, não tem conhecimento, não sabe o que está fazendo na frente do gráfico. Olha a entrada, foi perfeito ou não? Olha o preço continuando subindo. Então aqui ó, Euro JPY, AUD JPY, uma venda, o que aconteceu com o gráfico? Ó, continuou vendido. Euro USD, o que eu fiz aqui? Ó? Fiz uma compra no gráfico, continuou subindo, veio até aqui em cima, ó. Ainda subiu aqui uns 6 minutos mais ou menos, para depois fazer um movimento de correção. Então entenda, gente, conhecimento gráfico é isso. Como executar um gatilho de entrada perfeito em suporte e resistência no mercado de opções binárias? É você entendendo setor por setor do gráfico, entendendo a lógica e a razão do movimento, para que o gráfico, dentro da análise gráfica, autorize você a fazer uma entrada. E para isso você tem que saber interpretar o gráfico, você tem que conhecer o suporte e resistência de forma descomplicada, que é um suporte e resistência descomplicado, que eu falo sobre isso. Você tem que entender o suporte e resistência de forma avançada. Você tem que entender o suporte e resistência de forma atualizado. Por exemplo, tem muita gente que chega aqui no passado e marca suporte e resistência, né? Ah, Cadu, ó, aqui tem um suporte, aqui tem um suporte, aqui tem uma resistência. Tá. O que aconteceu com essa resistência aqui, ó? Ela foi rompida. Foi rompida? Já era essa resistência aqui. Já era. Você tem que fazer o quê? Uma atualização do movimento. Por isso que eu chamo de suporte e resistência dinâmico. Então tudo isso, ó, suporte e resistência dinâmico, suporte e resistência descomplicado, suporte e resistência avançado, suporte e resistência atualizado. Eu falo tudo isso, inclusive aqui no YouTube. Tem muitas aulas que eu falo sobre isso para você. Porque esse contexto do suporte e resistência parece muito superficial, assim como as regiões do suporte e resistência. Quando você começa a entender o suporte e resistência dessa forma, você consegue entender quais as melhores regiões. E um gráfico como esse, ruim do jeito que está hoje, assim, com muita volatilidade, mesmo sendo um gráfico não tão bom para navegar, né, porque as ondas estão muito agitadas, você tendo conhecimento realmente do que é um suporte e resistência, porque não é só uma linha tocou, bateu, entrou, você consegue fazer o quê? Ter a complexidade lógica de uma razão para você executar um gatilho de entrada nesse mercado chamado de opções binárias ou qualquer outro mercado. Assim são os alunos, e você vai entender porque ó, são resultados que os alunos mandando hoje. Ó. Dá uma olhada aqui, quem que é essa pessoa? É a Helena. A Helena está sempre aí no chat com a gente, né? Olha aqui, Helena. Ó. Bom dia, Cadu. Nada melhor que ficar alguns dias sem operar na conta real. Ela tinha passado por umas questões pessoais aí e estava treinando, né, absorvendo conhecimento, e ela voltou agora, voltou hoje, que é um dia bem agitado, e olha só, 19 dólares transformou em 33 doletas, né? Ainda ela brinca, né, vamos ver se essa consistência sai ou não, Deus abençoe. Olha que maravilha. Então você fazer de 19 dólares para 33 deu o quê? 14 dólares, né? É isso? 14 dólares? Tô certo a minha conta? 14 dólares. Hoje o dólar fechou, deixa eu ver quanto que o dólar fechou. Só para a gente ver como é que foi o dia produtivo aqui da Helena, para você entender. Ela fazendo entradas baixas, valores baixos, né? Porque ela está retomando aqui esse capital, ela ficou um tempo sem operar, ela mesma falou, ó, dólar 5,33. Então, 14 vezes 5,33, R$74. Tem gente que capina terreno o dia inteiro aí por 50 pila. Em poucos minutos, né? Ó, uma assertividade em 6 entradas, em 5 entradas, 4 entradas perfeitas. Isso é o trade. Hoje, entrada com 2 dólares, amanhã entrada com 5 dólares, depois da manhã entrada com 10 dólares, e assim sucessivamente, não aumentando a quantidade de entradas, mas alavancando a sua entrada ou o valor exponencial do valor da entrada. Parabéns, Helena, pelo seu dia, porque hoje é um dia altamente técnico no gráfico. Hoje
É um dia de operações altamente técnico no gráfico. Por isso que eu falo para vocês que muita gente vai tomar loss hoje, muita gente vai ficar decepcionado com o mercado hoje. Mas não é porque o mercado é ruim ou não dá para fazer nada, não, é porque a pessoa precisa o quê? Ajustar as falhas, melhorar no seu conhecimento, entender melhor o gráfico para fazer o quê? Para ter os entendimentos lógicos. Olha aqui, ó, outro aluno novo, ó. Bom dia, professor, depositei sexta-feira 2-1, ontem no OTC e hoje 2-1 e tchau mercado. Ó, seguindo gerenciamento, ó, 2-1, 2-1. Eu nem preciso falar sobre isso, ainda, principalmente um mercado agitado como hoje, que é dia de feriado lá nos Estados Unidos. Ah, Cadu, por que o mercado é agitado hoje? Porque o dólar, as bolsas americanas estão fechadas. Olha aqui, ó. Boa tarde, mestre. Graças a Deus e ao treinamento Hunter, seguimos firmes no objetivo. Obrigado por nos passar tanto conhecimento e gratidão. 7-3, ó. Aluno altamente lucrativo. Vamos ver mais exemplos aqui, ó. Olha aqui outro aluno mandando resultado. Boa tarde, professor. Fazendo algumas análises para a segunda. E olha essa sequência linda de vitória. Treinamento Hunter muda a vida, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7-1. Por quê? Porque quando se tem conhecimento, se faz. Quando a gente sabe o que está fazendo, a gente faz. Tá? Não critica, não blasfema, não murmura. A gente vai lá e faz. Quando a gente não sabe, a gente tem que ficar quieto, sentar o bumbum na cadeira e estudar. E aí as coisas começam a mudar. Ó, boa noite, professor Cadu. Análise é vida. Ó, ele entrou no mercado na abertura, ó, final do domingão à noite, abertura do mercado. Uma graninha de 3 entradas claras e já tá bom por hoje. Ó. Isso que ele vinha numa sequência boa, ó, lógica, ó, perfeita. Ó. Foi tão perfeita essa entrada que mesmo o candle não fechando positivo, o gráfico logo começou a subir fazendo um pullback para continuar seu movimento de baixa. Você viu o que é interessante? O que o aluno quis dizer assim? A leitura dele, gráfica, a leitura do gráfico foi tão perfeita que mesmo ele fazendo uma entrada e o candle fechando de outra cor, ele teve vitória. Foi tão perfeita porque ele entendeu o movimento e o movimento depois continuou fazendo o movimento que ele esperava. Isso é leitura do gráfico. Isso é conhecimento técnico. Então, quando nós temos conhecimento técnico, a gente pode pegar um gráfico como o dia de hoje, que está ruim, no sentido de você vai escolher gráficos e não vai encontrar um gráfico lindo, maravilhoso. Olha o Euro USD como é que ele está. Olha isso. Olha como é que está esse gráfico, esses candles. Olha o Audi JPY, ó, tudo cheio de pavio. Isso é indecisão, viu, gente? Ó, Euro JPY, ó, tudo é indecisão. Todas as vezes que você chega num gráfico, eu vou fazer de uma cor neutra aqui para você entender que basta ser qualquer tipo de candle. Todas as vezes que você chegar no gráfico, os candles estiverem todos assim, ó, corpo grande, corpo pequeno, não importa o tamanho do corpo, mas todas as vezes que o gráfico estiver assim, sabe, pavio, muito pavio para cima e para baixo, ó, muito pavio para cima e para baixo, e isso mostra o que? Indecisão, principalmente em regiões de suporte e resistência. Olha isso aqui. Você não vê regiões de suporte e resistência definidos como esse aqui, ó. Esse está bem definido, né? Esse está bem definido. Tanto é que a entrada ainda foi bem na melhor posição do mercado. Porque se você chega aqui, ó, olha esse suporte e resistência aqui como está com muito pavio. Olha essa resistência com muito pavio. Olha essa resistência com muito pavio. Olha essa resistência com pavio. Olha essa região. Olha essa região aqui, ó. Você começou a compreender? Então é um gráfico altamente técnico. Quem que sobrevive num mercado com um gráfico desse jeito? Só quem realmente tem conhecimento técnico, como eu mostrei ali para você de alguns alunos mandando, enviando. Eu estou aqui, estou recebendo mensagem de alunos aqui, ó. Acabei de receber do Wagner aqui, ó, 7-2. Os alunos mandando resultados. Mas por quê? O conhecimento técnico na análise gráfica é que faz você executar um gatilho perfeito em suporte e resistência no mercado de opções binárias, entendendo toda a lógica e a razão de movimento. Então essa leitura do gráfico, para você entender o que o gráfico está fazendo, é que faz com que você tenha um entendimento de executar um gatilho de entrada perfeito. Você conseguiu compreender? Tem muita gente que fala assim, qual é o padrão de candle que funciona? Qual é o time do gráfico melhor para operar? Qual isso, qual aquilo? Não é isso que nós temos que entender no gráfico.
nós temos que entender de como fazer uma leitura do gráfico, nós temos que entender como fazer o contexto do gráfico funcionar junto com o gatilho. É isso que vai fazer com que você compreenda, entenda e saiba operar de forma perfeita como gente grande, tá? Então eu sei que hoje muita gente aí tomou loss, eu sei que muito seguidor do YouTube aí que está me ouvindo vai concordar comigo. Se você quiser aproveitar a super promoção e vir estudar, parar de entregar dinheiro para a corretora, parar de perder dinheiro no mercado, aproveite, né? O treinamento está aí, aberto, com baixo custo, eu costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga, tá bom? Eu quero que você tenha uma semana maravilhosa, nós estamos apenas começando a semana, uma semana de ótimos trades, de grandes vitórias, tá bom? Eu te vejo, antes de sair não esquece de deixar um like, depois que terminar a aula, veja lá se computou o like, se não computou, deixa o seu like lá novamente, deixa aquele comentário abençoado, tá? Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, me ajuda a eu entender que vocês estão gostando da aula, que eu posso continuar trazendo conteúdo e que está ajudando vocês a melhorarem aí na leitura gráfica e no entendimento dos gráficos para você, tá bom? Fica com Deus, até amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fui!